Oi, gente, eu sou a Manuela. Eu sou Yasmin, esse é o podcast Resenha, e hoje a gente trouxe o Diogo e a Antônia para comentar um pouco sobre o livro Vórtex. Então, para começar, você poderia fazer um resumo do livro para a gente? Olha, a história, ela aborda o ano 2187, onde o protagonista Tom, ele faz viagens ao passado com a ajuda de uma empresa, Vortex, que conta com inúmeros clientes fiéis em todo o mundo. Quem que é o protagonista da história? O protagonista é o personagem Tom. Ele é bem pragmático, mas as principais características dele são que ele gosta muito da adrenalina, ele gosta muito da indecisão e da incerteza. Só que na atualidade que ele está vivendo, na realidade dele, tudo lá é muito monótono e são as pessoas e os robôs que decidem as coisas por ele, e não ele mesmo. Quais são os desejos dele e como que isso entra em conflito na sociedade? Olha, o maior desejo do Tom era que a realidade dele deixasse de ser tão monótona, como ele disse, e tão planejada, e fosse como as realidades que ele vivia nas viagens dele, onde nada era programado, onde tinha uma incerteza, uma emoção e uma surpresa em cada coisa que as pessoas faziam. Então, a empresa Vortex ela tem um papel importante na história. Que tipo de influência que ela traz sobre o protagonista? Ela influencia através das viagens para o passado, pois essas viagens elas prendem muito o personagem principal, o Tom, ao passado por formas de ele relembrar momentos que aconteceram e também que ele pode ter vivido no passado. Mas, porém, com presos, a irmã dele e a namorada dele se preocupam muito com ele. Entendi. Qual que é a ameaça para essa empresa Vortex e como que isso afeta o protagonista? As principais ameaças são a morte de 17 pessoas por causas naturais que morreram dentro da cápsula. São chamados os clientes suspeitos, né? Que são os que morrem, mesmo sendo eles jovens, eles morrem utilizando ainda os produtos da Vortex e, em vez da empresa se preocupar com essas mortes e investigar, ele resolve abafar, né, essas mortes e se preocupar mais com o lançamento do produto PP5. Em que ano que passa essa história e qual que é o contexto? Ela passa em 2187, se eu não estou enganado. 2187. Olha, esse ano tão distante do que a gente está vivendo agora permite à autora do livro explorar mais datas do que, por exemplo, ela pode colocar uma coisa que ainda não aconteceu, que ela acha que vai acontecer, um evento, ou coisas que já aconteceram em eventos mundiais importantes. Como no livro retrata a Inconfidência Mineira. Sim. O livro ele menciona 2 tipos de tempo, o presente e o dos passado. Como que isso influencia o desenvolvimento da história? Olha, o tempo passado e o presente fica muito na mente do Tom, do personagem principal, porque ele fica confuso entre se ele prefere as experiências do passado ou se ele quer viver o presente dele. A irmã e a namorada dele ficam muito preocupadas com isso, porque na visão delas ele é um pouco desleixado com os estudos e com a vida dele. Então, agora a gente vai chamar a nossa apresentadora, a Vitória. Bom, qual é o ambiente principal da narrativa? O ambiente principal da narrativa acontece em uma cápsula, onde acontecem as viagens para o passado. Na cápsula, ele faz todas essas viagens e começam as reflexões na cabeça dele se ele realmente quer viver o presente dele ou se aquele passado são experiências que ele deveria viver, e começa a refletir se essa realidade que ele está é realmente correto as pessoas planejarem 100% cada dia que elas têm na Terra. Bom, o livro apresenta esse local importante, né, pro Tom, e como esse ambiente, tipo assim, ele contribui para a história do Tom no livro e etc. Ela contribui de uma maneira que prende o Tom no passado e não deixa ele vivenciar acontecimentos que estão no presente dele, aproveitar momentos com a família dele, entre outros. A partir desse resumo, qual que é o narrador que vocês acham que predomina na história? O
narrador predominante é o narrador onisciente, que conhece os personagens, conhece os sentimentos e as ações que eles têm, mas ele não participa da história. Se vocês pudessem viajar no tempo como o Tom faz na história, pra qual período vocês iriam e por quê? Olha, eu viajaria principalmente para a época onde foram construídas as pirâmides do Egito, já que para mim é um mistério até hoje sobre a construção, como eles levantaram aqueles blocos gigantescos de arenito. Sim. Olha, eu iria pro ano onde aconteceu a peste bubônica, a pandemia da peste negra na Ásia e na Europa, porque eu acho que eu gostaria de ajudar nos avanços científicos. Bom, e agora, para poder finalizar o nosso podcast, a gente veio com um debate para a gente poder conversar sobre isso, né? É uma pergunta, se você pudesse escolher, vamos supor que você tá lá, e aí eles falam para você que o seu destino é ser um cientista especialista que vai ficar em Marte, vai morar lá em Marte. Mas aí surge uma oportunidade para você de você poder voltar no século XXI e refazer tudo, assim como eles fizeram em Vortex, né? O que vocês prefeririam? Ir para Marte, ficar lá e estudar o planeta, ou ficar aqui e refazer a vida toda de novo? Olha, eu acho que eu iria pro século XXI, já que se eu fosse para Marte, eu acho que eu me sentiria muito sozinho e também eu ficaria muito solitário, já que só eu praticamente iria para lá. Então, para mim, não valeria nem um pouco a pena. E eu voltando pro século XXI, eu acho que eu poderia refazer acontecimentos que eu pratiquei no meu passado. Ou seja, eu acho que eu praticaria mais o meu basquete que eu treino aqui na escola. Eu faria muita coisa diferente. Olha, eu acho que eu iria escolher ser uma cientista em Marte, porque eu acho muito legal essa ideia de explorar novos planetas, mesmo pela solidão, né, que ele falou. Depende muito do caso, né, se a gente vai com as pessoas que a gente quer, se a gente vai com pessoas aleatórias, depende. Você, Vitória, qual que seria? Eu não sei, eu acho que eu fico muito, tipo assim, dividida. Eu também tenho medo, né, de, tipo, ir pra lá e ficar sozinha, essa solidão, mas eu também gostaria muito de, tipo assim, poder explorar. Imagina, explorar todos os planetas, legal. assim, você colocar o pé em todos os planetas do sistema solar. Devia ser muito legal, mas eu ainda tenho muito medo de, tipo, ir pra lá. Imagina ir pra lá e não sobreviver nenhum dia no planeta. Sim. Realmente. Ia Tem ser a meio questão ruim, né? da atmosfera e o oxigênio também. Como que vai sim. chover lá? Como você vai conseguir água? Pois é. Ah, não sei, eu acho que eu iria pra Marte. Imagina, eu faço as escolhas erradas na Terra 2 vezes. Na minha segunda oportunidade, eu acho que não seria muito legal. Eu ficaria em Marte mesmo. Não correria o risco. Mas você pode, tipo assim, vir pra ficar aqui mesmo, refazer a vida. Mas, tipo, como você já sabe, as escolhas que você tomou provavelmente são as erradas. Eu teria essa consciência? De Claro! Que eu tivesse... Uai, Sim, você teria consciência de tudo. Você, tipo Imagina assim, você pegar os números da Mega da Virada e jogar no passado, ficar milionário. Verdade. isso ia ser maneiro. Eu não... Seria. você fica Se eu aqui. tivesse consciência, aí eu ficaria aqui. Mas se eu não tivesse consciência do que eu fiz, aí eu iria pra Marte. Eu acho, tipo assim, é muito legal mesmo. Ficaria aqui É uma linha e refazer tênue. tudo. Tipo, eu sei que a adesão que eu tomei é errada, aí eu refaço tudo, sabe? Eu Mas acho esse seria tipo de legal. Eu oportunidade também é que iria por você esse caminho. só faz uma vez, porque você vai poder fazer tudo, você vai ter consciência de tudo que você fez antes. Então não tem muita graça você ficar fazendo isso várias vezes, verdade. ficar vivendo essa vida Mas várias vezes. imagina só, você ir pra Marte, você já é um cientista, tipo, especialista, É. aí você consegue descobrir alguma Sim. coisa lá que vai revolucionar tudo, que vai mudar tudo, Aí depois sabe? você volta pra Terra. Mas vai você- Fora evoluir. que também Tipo, lá é se passa da história muito avançado, num tempo avançado com tecnologia. Eu acho que não seria Acho que teriam sozinho. colônias, né? Sim. Eu acho que não seria essa questão de tipo, não sabemos nada de Marte. Eu acho que seria mais você conheceria mais de Marte, tipo, sei lá, e comprovar. Mas ainda assim, ficar longe dos meus pais, pra mim, é um pouco inviável. Realmente, Se eu pudesse realmente. levar alguém, eu iria pra Marte. Levaria a Antônia comigo. Levaria de- Se eu pudesse Mas levar alguém, realmente- eu iria. Depende de muitas circunstâncias para essa Depende. última pergunta. Mas aí, pro final, você preferia o quê? Com consciência, eu ficaria na Terra, mas se eu não tivesse consciência, Eu embora também pra ficaria Marte. na Terra. Embora pra Marte. Definitivamente todo mundo ficaria na Terra, né? Marte É não é pra melhor. gente dessa vez. Não somos Não é pra marcianos. Mas imagina se ganhar um prêmio Nobel por ser o primeiro humano a sobreviver em Marte. Descobrir passar coisas 5 dias lá e descobrir, lá. tipo, uma Mas parece espécie tudo nova. aquele filme, não é?
Tem um filme Interestelar, não? Interestelar, eu acho. Eu acho que Imagina, chegar aqui, todo mundo lá te esperando chegar. Pra você Preso falar, em Marte, nossa, ele alguma coisa descobriu assim. uma coisa em Marte. Tipo, uma Isso ia espécie ser nova, muito alguma coisa. prestigiado. Fora que também, se for considerar nesse universo da Vortex, você poderia muito bem ir para vidas passadas e fazer tudo de novo. Já sim. voltar pra sua Já tem realidade. essa se você não possibilidade. gostar. Se a gente tá falando no ambiente da Vortex e tal, nesse universo, vale a pena ir para Marte. Mas pode acontecer, igual aconteceu com o Tom, você ficar preso no passado e isso aí não não é viver legal, o seu não. presente. É meio que um dilema. É aquela escolha, a pílula azul ou a vermelha. Eu teria Do medo. Imagina Matrix. ficar presa na Revolução Matrix. Francesa. Não ia ser É, muito não, legal. Por isso você tem que escolher Imagina mais a de máquina boa. pifa, gente. Não confio muito, não. É. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Podemos finalizar. Muito Foi esse obrigada nosso pela podcast. participação de Obrigado vocês. por virem Sim, aqui a gente que participar. agradece. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente.